Eu saúdo os irmãos com a paz do Criador. Quero estar com os irmãos lendo uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo 4, verso 30, a parábola do grão de mostarda. Quero estar convidando os irmãos para nós estarmos orando, pedindo que o Criador venha falar aos nossos corações, nos dar entendimento dessa parábola, venha nos ensinar a fazer a vontade do Criador, viver do modo que agrade Ele, que Ele venha encher nossos corações do seu entendimento e venha nos ajudar a cada momento da nossa vida. Convido os irmãos então, vamos orar? Pai querido, Pai da glória, te agradecemos, Pai, por a oportunidade, Pai, de nós estarmos lendo sua palavra, estarmos meditando, Pai. Nos dá entendimento, tira a escama dos nossos olhos, Pai. Nos dá sabedoria, enche os nossos corações, Pai, do seu amor, da sua palavra, do seu entendimento, Pai. Preencha todo o vazio, Pai, da nossa alma, nosso espírito, Pai. E nos ensina, Pai, essa palavra. Nós somos como um grão de mostarda. Nós te pedimos, Pai querido, Pai da glória. Eu te peço, Pai amado, ajuda, Pai, a cada ouvinte que está ouvindo, está orando juntamente, Pai, para nós estar meditando, Pai, na sua palavra. Amém. Então, convido os irmãos para nós estarmos lendo aqui a parábola do grão de mostarda, capítulo 4, verso 30. E dizia: assemelharemos o reino do Criador, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é o menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais-lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Amém? Então, irmãos, nós lendo e meditando a palavra do Criador, do grão de mostarda, sabemos que o Criador, Ele fala conosco, com o seu povo, através de parábolas. E fala de várias maneiras, né? Para uns, Ele fala de uma maneira, sobre o grão de mostarda, para outra ele fala de outra maneira, né? E tudo ele fala aos nossos corações, nos ensinando. Então aqui ele dizia que assemelharemos o reino do Criador, é com a parábola o representaremos, é como um grão de mostarda. Quando semeia na terra, é menor que todas as sementes que há na terra. Então aqui a semente do grão de mostarda é nós, né, irmãos? Muitas vezes nós nos achamos tão pequenininho, né, como um grão de mostarda. Mas quando ela é semeada, como diz aqui no verso 32, ela é semeada no nosso coração, ela cresce e faz-se maior que todas as hortaliças e cria grandes ramos. Então o Criador está dizendo para nós que nós somos como um grão de mostarda. E uma vez que é semeado em nossos corações, e nós orando e pedindo para Ele que venha crescer dentro de nós, preencher todo o vazio da nossa alma, nos alimentar com a sua palavra, nos dar entendimento, então nós vamos crescer. Então essa sementinha tão pequenininha, um grão de mostarda, ela vai crescer.
ela cresce e dá ramos, de tal maneira que a palavra diz que as aves do céu se aninham-se debaixo da sua sombra. Então aqui o Criador está dizendo para mim e para ti que nós somos como a mostarda. Nós somos tão pequenininhos, mas o Criador ele nos escolhe. E se Ele nos escolhe, uma vez que Ele nos escolhe, e nós estamos dispostos a abrir o nosso coração e pedimos para Ele me dar entendimento, meu Pai. Me ensina, Pai. Então Ele vai nos ensinar. Ele vai preencher o nosso coração e vai nos ensinar. Então nós vamos crescer. E como nós vamos crescer? Nós vamos aprender todos os ensinamentos do Criador. O que agrada a Ele, o que não agrada a Ele. E com o nosso modo de viver, de falar e de agir, porque Ele vai nos ensinar, vai nos preencher, nós vamos crescer em sabedoria, entendimento, vamos ser um abençoado e vamos abençoar a nossa família, talvez, né, irmãos? A família tem os familiares que está ali parado, não está entendendo a palavra, já perdeu a esperança, não crê mais, né? Não tem crido mais na palavra, acha que o Criador não escuta mais, não responde suas orações. Então nós, quando somos semeados como grão de mostarda, Ele vai nos transformar, vai nos ensinar e nós vamos poder fazer sombra. Como a palavra diz aqui, que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então nós vamos fazer sombra para aquele que está precisando, talvez alguém da família, ou até mesmo um filho, uma filha, o esposo, a esposa, ou a parentela, até mesmo um amigo. Nós vamos poder fazer sombra para eles. Nós vamos poder ajudar eles com uma palavra, com o nosso modo de viver, sempre dando um bom testemunho, sempre falando, o Criador é contigo, Ele não te desampara, Ele vai te ajudar, Ele nos ajuda, sabemos que tudo se tem um propósito, o Criador tem um propósito na minha vida e na tua vida, né, meu irmão, minha irmã, Ele tem um propósito. Mas para que isso venha acontecer, para que nós venhamos dar ramos, nós temos que pedir que Ele venha crescer dentro do nosso coração, que Ele venha nos ensinar. Que Ele venha nos ensinar, tanto quando nós estamos bem, na alegria ou na tristeza, nós sempre devemos dar um bom testemunho, uma boa palavra, vivermos, sempre devemos dizer, vai dar tudo certo. O Criador é conosco, o Criador é contigo. Né? Nós sempre temos que crer, nós temos que ter essa fé como um grão de mostarda. Mesmo que pequenininha, nós temos que crer que a vitória ela vem, porque tudo tem um propósito. E o propósito que o Criador tem para nós é que nós vamos entender a palavra dele. Entender a palavra dele para que nós venhamos ser abençoados. E através de nós, né, meu irmão, minha irmã, através de nós, através de cada um, Ele vai abençoar, vai dar ramos, assim Ele vai abençoando aquele que está precisando, que está necessitado da palavra do Criador, está necessitado do auxílio do Criador, da ajuda dele. Né? Ele vai ajudar, Ele vai dar vitória, porque nós vamos crescer e vamos ter ramos, de tal maneira que as aves do céu se aninham debaixo da sua sombra. Então, irmãos, né, essa palavra diz para nós que nós temos que primeiro, nós temos que crer no Criador e pedirmos para Ele, Pai querido, me ajude a ser como esse grão de mostarda, que é o menor de todas,
mas quando ela é semeada, quando nós entendemos, ela cresce e se faz maior de todas. Então nós temos que pedir para Ele. Me ensine, porque muitas vezes, né, irmãos, nós podemos pensar assim, mas aquele, talvez, né, aquele familiar tá parado, mas aquela pessoa lá, da família lá, tá tão afastado do caminho, parece que não tem jeito, parece que não volta mais. Mas nós não podemos pensar assim, nós temos que crer. Porque se nós somos como um grão de mostarda e deixamos ser semeado no nosso coração, e nós temos fé e orando e pedindo e sempre dando bom testemunho da palavra do Criador, Ele vai abençoar. Ele vai abençoar e um dia Ele vai transformar a vida dessa pessoa, desse familiar, desse filho ou filha, não sei, né? Quem sabe os irmãos estejam passando por isso. Ele vai abençoar. Mas para isso nós temos que deixar o Criador nos ensinar. Criador. Todos os dias da nossa vida nós temos que ter fé, crer. Crer nele, que nós vamos crescer e vamos ter grandes ramos. O que seriam os ramos? Com a nossa palavra, com o nosso bom testemunho, não com o nosso mau testemunho, mas com o nosso bom testemunho, nosso sempre falando do amor do Criador para cada um, porque tudo se tem um propósito nessa terra. Nós vamos conseguindo com amor transmitir a palavra do Criador para aqueles que estão precisando, né, da nossa família, nossa parentela e até mesmo nossos amigos, esposo ou esposa, para aquele que está à nossa volta, nosso irmão, nossa irmã na fé. Então ali vai dar ramos e ali eles vão sentir a presença do Criador. Eles vão ser cheio do amor do Criador e vão voltar a ter esperança e vão crer e o Criador vai abençoar eles. Então não podemos desistir, porque grande é o Criador. Grande é o Criador. Sabemos que tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Às vezes nós não, com nossos olhos carnais, muitas vezes não entendemos, mas se nós formos com um grão de mostarda, mesmo que tudo pareça ao contrário, que não vai dar certo, que não vai acontecer, que está tudo perdido, não está tudo perdido. Nós temos que olhar com os olhos da fé. Com os olhos da fé, que tudo é um propósito. Tudo se tem um tempo. E nós orando, crendo e pedindo, Ele vai abençoar e vai ajudar e vai trazer aquele que está afastado do caminho do Criador. Ele vai alimentar com a sua palavra, com seu amor. Ele vai ajudar nas suas necessidades do dia a dia. Sabemos que no mundo teremos aflições, mas a palavra diz que o nosso Salvador, Ele venceu, nós vamos vencer também. Então essa palavra nós meditamos, irmãos, que primeiro nós temos que pedir para o Criador crescer dentro de nossa palavra, da mostarda crescer nos nossos corações, nos dá entendimento, para que nós possamos transmitir para aquele que está precisando, né, irmãos? Então essa palavra, ela diz para mim e para a tua vida: não desista, não desista, creia, ser fiel até o fim. Sabemos que os tempos estão difíceis, está muito difícil, tudo está muito difícil, mas nós cremos. Nós cremos no Criador, no Evangelho genuíno, nós cremos
Ele é conosco, Ele é com a nossa família, com a nossa parentela, com nossos irmãos da fé, e Ele vai ajudar. Então a palavra diz que nós devemos orar sem cessar, crer, pedirmos mudança primeiro em nós. Se na nossa vida, se Ele transformar a nossa vida, e a cada dia nós temos que pedir. Nós não podemos, né, irmãos, dizer assim, transforma a minha vida, mas nós temos que estar disposto que Ele entre dentro de nós e faça morada. Então aí Ele vai transformar a nossa vida. Então nós vamos ser como um grão de mostarda, que diz, Ele dizia, a que semelharemos o reino de Al, ou com que parábola ou representaremos, e como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é o menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de toda a hortaliça, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sombra. Então nós somos bem pequenininho. Muitas das vezes, né, irmãos, nós chegamos até o Evangelho, até a palavra do Criador, nós não tínhamos entendimento. Estávamos cheios de pecado, de falta de entendimento. Então essa semente do grão de mostarda, ela foi semeada no nosso coração. E ela vai crescer. Então nós vamos aprender e vamos pedindo para Ele, vai nos dar força. Então nós vamos mudar nosso modo de viver, o nosso modo muitas vezes de pensar erroneamente. Nós vamos pedir para Ele nos dar sabedoria, falarmos quando temos que falarmos, ficarmos calados quando temos que ficar calado, dar uma palavra que necessita sempre de bom ânimo, sempre com amor, falando com amor, porque o Criador quer que o seu poder seja manifestado através de nós. E a palavra diz que Ele veio para os doentes, não para os sãos, porque são os doentes que necessitam. São aqueles que um dia não criam na sua palavra, não entendiam. Então o Criador veio para nós e está nos ensinando e nos ensina a cada dia. Mas para que nós possamos ter ramos, termos grandes ramos, de tal maneira que as aves se aninhem debaixo da sua sombra, nós temos que pedir transformação dele na nossa vida. Nós temos que pedir que Ele venha nos transformar verdadeiramente. Que nós possamos o tempo todo ser luz do mundo e sal da terra. E quando errarmos, pedimos perdão e pedimos para Ele que Ele nos ensine. Porque muitas das vezes nós somos falhos, mas nós reconhecemos nossa fragilidade e vamos pedir para Ele que Ele nos encha do seu poder. Que Ele nos ajude a cada dia. Então, irmãos, Ele sempre vai colocar alguém que esteja necessitando de uma boa palavra, de um bom testemunho ao nosso lado. Ele sempre vai colocar. Então nós temos que estar sempre dispostos a ajudar com uma palavra naquilo que estão precisando, né? E crermos que um dia lá na frente Ele vai transformar. Deve o tempo que levar, né, irmãos? Porque o nosso tempo não é o tempo do Criador, mas um dia Ele vai transformar. Nós não podemos desistir. Não podemos desistir nem da nossa fé, da nossa esperança e nem dos nossos familiares. Então a palavra diz que nós temos a parábola do grão de mostarda, que quando o grão de mostarda é semeado no coração, na terra, ela é menor de todas, mas tendo sido semeada ela cresce e faz maior de todas. Então não podemos desistir. Nós temos que crer que tudo é um ciclo.
um ciclo na nossa vida. E naqueles que estão passando por lutas, dificuldades, então nós temos que crer que nós vamos vencer. E vamos vencer como? Sempre orando, pedindo, clamando ao Criador, chorando aos pés do Criador, pedindo que Ele nos ajude. Não nos deixe cair, porque a palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Criador. Mas que nós possamos estar sempre em pé com o Criador, que Ele nos ajude, nos fortaleça, para que nós possamos passar essa força para aqueles que estão precisando, né? Então essa passagem que ele diz é que nós temos que primeiro esse grão de mostarda tem que ser semeado no nosso coração e tem que haver mudança dentro de nós. Primeiro tem que começar dentro de nós, no nosso coração, nos nossos olhos, no nosso ouvido, na nossa boca, na nossa alma, no nosso espírito, em tudo. Se nós fazíamos algo que não agradava ao Criador, não devemos fazer mais, é nosso modo de viver, a palavra diz. Então ela vai dar bons ramos, e é como a palavra diz, né? Luz do mundo e sol da terra. Então a luz do mundo vai encher aqueles que estavam na escuridão, na falta de entendimento, na falta de esperança, na falta de consolo. Então, meu irmão, minha irmã, nós meditamos nessa palavra, sentindo no meu coração, e nós estaremos meditando. Deixemos que o Criador venha semear esse grão de mostarda no nosso coração. Muitas vezes nós achamos bem pequenininho, mas nós somos pequenininhos, mas nós vamos crescer no entendimento, na sabedoria do Criador. Então não desista, meu irmão, minha irmã, creia. Deixe o Criador te transformar. Deixe o Criador te transformar, porque Ele é contigo. Não te desanime, para que a sua família não venha se desanimar também. Que ela possa olhar por ti e ver que ali a luz do mundo, né, irmãos? Então deixa essa palavra para os irmãos, a parábola do grão de mostarda. Ele é comigo, Ele é contigo. Então a palavra diz que o grão de mostarda tem que entrar em nós, tem que ser semeado entre nós. E para que Ele venha nos transformar, nos moldar da maneira que Ele quer, como um vaso de barro na casa do oleiro, que Ele venha nos transformar a cada dia, para que nós possamos estar cheio da sua presença, da sua unção, para repartirmos para aquele que está precisando. Não devemos desanimar, devemos crer a todo momento. Sabemos que nos últimos tempos seria muito difícil, mas aquele que for fiel até o fim, esse vai vencer. Então nós queremos vencer e queremos que todo nosso familiar, nossa parentela, nossos irmãos na fé vençam também. O povo do Criador vença também. Mesmo que a adversidade, as coisas pareçam impossíveis. Aos olhos carnais é impossível, mas aos olhos espirituais vai dar tudo certo. Nós devemos abençoar, sermos abençoador e não amaldiçoador, sim os abençoador. E como nós vamos abençoar? Com a palavra, nosso modo de viver. Então nós vamos poder ajudar os necessitados da sua palavra. Amém? Então deixo para nós estarmos meditando essa palavra abençoada, a parábola do grão de mostarda.
Eu quero estar lendo com os irmãos aqui também no Salmo 107. 107 no verso 6. Diz assim: E clamaram ao Criador na sua angústia, e ele o livrou das suas necessidades, e os levou por caminhos direito para irem à cidade que deviam habitar. Louvem o Criador pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Amém? Então ele nos ajuda. Clamamos ao Criador na sua angústia e ele nos livra das nossas necessidades. Então clamamos ao Criador, porque ele é bom todo tempo ele quer nos ensinar. Mas nós temos que estar disposto que ele nos ensine, nos transforme. Devemos de ter essa mansidão, como a palavra diz, sempre orando e pedindo para o Criador nos ajudar e nos ensinar. Amém, irmãos? Não desista dos seus, porque Ele é contigo. Amém? Eu saúdo a todos com a paz do Criador.